Fala fiel, seja muito bem-vindo ao canal mais quente de notícias sobre o nosso Corinthians. Hoje preparamos um programa especial, recheado de informações bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano. Com novidades exclusivas, bastidores agitados e análises completas, você não vai querer perder nada. Então fica comigo até o final para não deixar escapar nenhum detalhe importante. O Corinthians deve poupar titulares contra o Fortaleza. O Timão entra em campo neste domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena. Mas quem espera ver os principais nomes no gramado, pode acabar se decepcionando. Dorival Júnior deve optar por uma equipe alternativa, com foco total no jogo decisivo da próxima semana pela Copa do Brasil. A prioridade é o confronto de volta contra o Palmeiras. Após a vitória suada por 1-0 no primeiro duelo, com gol de Memphis Depay e polêmica por todos os lados, não há margem para erros. A vaga nas quartas está em aberto, e o Corinthians tem vantagem e controle da situação. Por isso, o risco de perder atletas por lesão ou desgaste físico é algo que o clube quer evitar a qualquer custo. Jogadores considerados peças-chave devem começar no banco, como já aconteceu na partida anterior ao Clássico. Dorival vem mostrando habilidade para rodar o elenco de forma estratégica. Contra o Botafogo, utilizou o mesmo plano e foi bem sucedido, e agora deve repetir a dose. O gol de Depay no Clássico não apenas aproximou o Corinthians da próxima fase, como também rendeu frutos fora das quatro linhas. Com a vitória no jogo de ida das oitavas da Copa Betano do Brasil diante do Palmeiras, o Timão fez história em plena Neoquímica Arena, em um duelo tenso, quente e, como de costume, recheado de polêmicas de arbitragem. O protagonista da noite foi Memphis Depay. O holandês brilhou no momento mais crítico da temporada e justificou sua contratação, sendo decisivo contra o maior rival. A vitória colocou o Corinthians a um empate da classificação, e eliminaria o rival em um confronto inédito na história da Copa do Brasil. E não foi só o clube que saiu ganhando, Memphis Depay também teve lucro pessoal. Seu contrato prevê bônus por metas de desempenho, e o Clássico marcou o encerramento do primeiro ciclo estipulado. O atacante alcançou 29 participações diretas em gols, somando 15 gols e 14 assistências desde sua chegada. Ele também cumpriu outra meta, participou de mais de 70% dos jogos no período. Com isso, garantiu R$ 11 milhões em bonificações, sendo 6,3 milhões por presença em campo, e 4,7 milhões pelas contribuições ofensivas. Faltou pouco para atingir a marca máxima de 30 participações, o que renderia mais R$ 1,5 milhão. Mesmo sem esse extra, Depay já acumula um bom retorno financeiro. A partir de 1º de agosto, iniciou-se um novo ciclo de metas, com validade até junho de 2026. Os objetivos permanecem semelhantes: presença em campo e participação em gols. Caso atinja as novas metas, poderá receber até R$ 12,6 milhões em bônus adicionais. Esse desempenho vem em boa hora. Após semanas de críticas, queda de rendimento e dúvidas sobre sua motivação, Memphis Depay respondeu como se deve, dentro de campo. Internamente, ele já deixou claro que está focado e quer levar o Corinthians de volta à Libertadores. É esse espírito de garra e protagonismo em jogos grandes que o torcedor espera, especialmente contra os rivais. Enquanto o foco segue no Clássico e na sequência da temporada, um nome inesperado voltou a movimentar os bastidores do clube: Carlos Miguel. Após deixar o Corinthians em meio a polêmicas para tentar a sorte na Europa, o goleiro parece não ter agradado na Inglaterra. Ele está na lista de dispensa do Nottingham Forest, e já não faz parte dos planos do clube nem do técnico. O mais surpreendente é que, mesmo após a saída conturbada, o nome de Carlos Miguel foi cogitado internamente dentro do Corinthians. Fontes próximas ao clube confirmam que houve análise e interesse, mesmo sem aval da diretoria. A notícia caiu como uma bomba entre torcedores e analistas. Carlos Miguel virou as costas para o Corinthians no momento em que se consolidava como titular. Buscou lucro fora do Brasil e sequer se firmou no futebol europeu. A possibilidade de retorno é vista como um desrespeito por muitos.
A situação se agravou com comparações entre Carlos Miguel e Hugo Souza, atual titular. Para especialistas e conselheiros do clube, não há como compará-los. Carlos Miguel teve menos de 10 jogos como titular antes de sair, enquanto Hugo já defendeu Flamengo e Corinthians e demonstrou muito mais solidez, apesar das críticas. Além disso, um dos comentaristas envolvidos na apuração foi direto ao ponto: Carlos Miguel cometeu erros em momentos decisivos, como no jogo contra o Flamengo no Maracanã, o que só aumentou a desconfiança. Mesmo que parte do clube tenha recebido bem a ideia, o empresário de Carlos Miguel, Juliano Bertolucci, foi claro: não há chance de retorno ao Corinthians. A informação foi confirmada por pessoas próximas ao clube e trouxe alívio para boa parte da torcida e até alguns dirigentes. Porém, o clima continua pesado. Boatos indicam que o Palmeiras monitora a situação do goleiro com interesse em uma possível substituição para o ano que vem, já pensando no fim da era do goleiro Everton. A simples ideia de um ex-corintiano defender o maior rival já desperta revolta entre os alvinegros. Diante de tudo isso, conselheiros e jornalistas cobraram um posicionamento da diretoria. Em um momento de crise, citar o retorno de um nome rejeitado e visto como traidor só agrava a instabilidade. O clube precisa de tranquilidade, principalmente com a votação decisiva da presidência marcada para o dia 9 de agosto. O nome de Carlos Miguel ainda provoca feridas abertas na torcida, e qualquer tentativa de retorno pode explodir como uma nova crise interna no Parque São Jorge.